Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. O choro de Jesus em Jerusalém. O choro de Jesus em Jerusalém, aqui no livro de Lucas, no capítulo 19, no versículo 41. E chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. O choro de Jesus. Eu gostaria de que os amigos que estão recebendo esse vídeo, que estão orando comigo, acompanhando todos os dias, eu gostaria que você entendesse agora esse choro de Jesus, que chorou lá em Jerusalém. E há um choro até nos dias de hoje, porque o que está acontecendo há 2000 anos atrás, há quase 2000 anos atrás, o que aconteceu, é o que está acontecendo nos dias de hoje. A mesma coisa. Por que Jesus chorou? Essa é a pergunta que os amigos me fazem. Por que Jesus chorou, pastor? Nós vamos ler aqui no livro de Lucas, no capítulo 19, e vamos entender. E essa mensagem que a gente traz é para a gente meditar e ver como que está a nossa alma, a nossa vida na comunhão com o Pai, em relação a Deus. Isso é para a gente refletir, porque a gente fazer o Senhor Jesus chorar quando a gente não tem entendimento é uma coisa. Então, fazer o Senhor Jesus chorar porque são inocentes. Agora, e quando não é inocente? Quando já tem entendimento. No caso do povo judeu, o povo judeu sabia da história. O povo judeu, ele sabia e sabe contar desde a criação, desde o jardim do Éden. Sabe contar esse período aí de Adão a Noé, de Noé a Abraão. Então nem se fala, porque esse povo já é descendente de Abraão. E eles têm como pai o pai Abraão. Que vem Abraão, vem Isaac, vem Jacó. O mesmo Jacó, ele se torna Israel, o próprio Deus mudando o nome de Jacó para Israel, que é o Israel aí, a terra de Israel, que de Israel nascem as 12 tribos, e das 12 tribos, da tribo de Judá, viria o Messias, o Cristo. Eles sabem disso. Só que, o que acontece? Eles não atentaram para ouvir a voz dos profetas, a lei de Deus. Eles se voltaram para as riquezas desse mundo, para as coisas desse mundo, mas não para a mensagem, para a interpretação dos textos sagrados, como Jesus, quando estava vivo, falava para eles e dizendo: vocês estão sofrendo e vocês sofrem porque vocês não examinam as Escrituras, vocês não atentam para o que está escrito, vocês não atentam para o que os profetas pregaram, os profetas falaram, vocês não atentam para os acontecimentos do passado, a história se repetindo, o povo saindo lá do Egito como escravidão para a terra prometida, e esse povo termina voltando para a escravidão na Babilônia. E agora ele dá a liberdade do povo novamente se reconstruir, mas o povo não quer saber, e mesmo assim Deus envia seu filho, o Messias, o Cristo, envia para restaurar, mas os judeus terminam crucificando Jesus e mataram Jesus. Vamos ler aqui para poder você entender melhor isso aqui. Olha, bem aqui no versículo, vamos voltar um pouquinho no versículo 37 diz assim: e quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda multidão dos discípulos, regozijando-se, começaram a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto.
dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus, dizendo: Mestre, repreende teus discípulos. Quer dizer, repreende os teus discípulos porque estão falando isso. Bendito que veio em nome do Senhor. Repreende eles para eles não falarem isso. Aí Jesus responde para esses fariseus que estão querendo que os discípulos parem, que os discípulos calem a boca. Jesus diz assim, respondendo, diz: Digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Se eles pararem de louvar, de adorar, as pedras louvarão. Se eles pararem de clamar, de pregar, as pedras pregarão. Quando ele fala essas pedras aqui, ele já fala fazendo menção aos gentios, que estavam sem nenhum conhecimento das coisas de Deus e totalmente endurecido. Como também pode ser, literalmente, se ele conseguiu tirar a água da rocha, literalmente tirou a água de uma pedra, ele poderia botar uma pedra para falar. A jumenta falou, repreendendo Balaão. Então Deus, ele não precisa de muito esforço para trazer a mensagem. O problema não é a mensagem, se vai ser pelo o jumento, pelo animal, pelas pedras ou pelos judeus. O problema é o receptor, é o coração endurecido. E esse povo estava com o coração endurecido. E é justamente aí onde o Senhor Jesus, ele sente muito pelo sofrimento que esse povo ia passar. Ele diz: as pedras clamarão, se esse povo parar. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Quer dizer, eram os judeus. Essa multidão de judeus que louvava era da parte de Jesus. Mas Jesus também sabia de que essa multidão que estava ali louvando e lhe adorando, dentro daquela mesma semana, que aqui está, é a entrada triunfal, é quando o Senhor Jesus entra na semana que antecede a sua morte e a sua ressurreição. Jesus sabia também que essa multidão que estava dizendo bendito que veio em nome do Senhor e adorando, ia ser também a mesma multidão, não todos, claro, que ia estar crucifica-o, crucifica-o. Não é a mesma coisa que está acontecendo nos dias de hoje? Pessoas que foram curadas, que foram abençoadas, pessoas que Deus dá o ar para respirar, dá saúde para trabalhar, dá o talento, dá de tudo, e essas pessoas negam Jesus. Por que Jesus chorou? Ele chorou por causa da dureza do coração do povo. Ele chorou porque sabia de que esse povo que estava ali dizendo bendito o que vem em nome do Senhor, esse povo que estava adorando, esse povo iria lhe negar. Ele chorou porque esse povo que estava ali recebendo iria lhe crucificar, e por causa dessa crucificação iria vir sangue, mais sangue derramado sobre essa terra. Esses muros de Jerusalém que você vê aí, se você colocar na internet, ao vivo dá para você ver, né, nos sites, nos vídeos, nas câmeras ao vivo da cidade. Esses muros, eles foram derrubados 18 vezes. Foi muita guerra. Quando você entra na velha cidade de Jerusalém, é só marca de bala, de guerra, a marca da guerra, de sangue, de muitos mortos. Muitos judeus morreram. E justamente esses judeus, eles quando estavam crucificando o Senhor Jesus, eles estavam dizendo assim: que o seu sangue caia sobre nós. Interessante que enquanto Pôncio Pilatos estava lavando as mãos por esse inocente, o povo estava dizendo que caia sobre nós o sangue dele. E está caindo aí, até hoje está caindo o sangue dele. Não tem paz, Israel não tem paz. O povo de Israel, os judeus, não tem paz. Olha a mortandade que houve
durante todo esse período, matando os judeus, todo mundo querendo eliminar os judeus. 6 milhões de judeus foram mortos no Holocausto. Tem esse filme aí também no YouTube, se você quiser estudar e aprender e assistir esse filme. Só é colocar o Holocausto. Assiste para você ver. Muitas cenas são verídicas. Ali, meu Deus do céu, foram muitos mortos, muito sofrimento. E por que o Senhor Jesus chorava? Ele chorava porque esse povo estava perdendo a maior oportunidade da vida eterna, da salvação. E não está acontecendo a mesma coisa nos dias de hoje? Você pode observar, as igrejas estão se esvaziando. Interessante que as baladas, os paredões estão cada vez mais lotados. O carnaval, a festa da carne, as coisas voltadas para o mundo. Está cada vez mais a porta mais larga, a porta que conduz para a perdição. E a porta de Deus que é estreitinha, e são poucos que entram, porque não querem sacrificar seu ego, seu orgulho, sua vaidade. Não querem sacrificar sua vontade, deixando de fazer sua vontade, para fazer a vontade de Deus. É isso que fez o Senhor Jesus chorar, quando ele olha para Jerusalém. E se ele estivesse aqui em pessoa física, como ele estava, ele iria chorar, continuar chorando. Como quantos homens de Deus, obreiros, servos de Deus, estão chorando por essa multidão que cada vez mais está caminhando a passos largos para a morte eterna e não para a vida eterna. Amigos, Jesus chorou entrando em Jerusalém. Então, se você é aquela pessoa que ainda está longe dele, distante dele, não conhece a ele, procure se aproximar dele, procure se voltar para ele, através dos evangelhos, lendo, estudando, aprendendo, para que você possa dar prazer para ele e alegria para o Senhor Jesus. Senhor Jesus, tá bom? Você gostou dessa mensagem? Então dá um joinha, se inscreve no canal quem não é inscrito. Nós vamos então orar agora, nesse momento. Deixa eu colocar aqui um fundo musical para a gente realizar a oração. Inclusive, toda vez quando você for orar, se você quiser usar o fundo aqui do canal, tem esse fundo aqui, está no playlist, está escrito assim, ó, fundos para oração e meditação. Deixa eu colocar esse aqui, porque esse aqui é muito bonito, esse fundo. Vamos orar, vamos falar com Deus. O que você vai escrever? O que você vai escrever aí nos comentários? Você que sempre escreve, sempre está escrevendo. Você vai escrever assim, ó. Jesus chorou por Jerusalém. Jesus chorou pelos judeus. Jesus chorou. Jesus está chorando. Só escreva isso. E não deixe ele chorar por você. Diga isso. Eu não vou deixar ele chorar por mim. Eu vou continuar obedecendo ele, seguindo ele. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, o Senhor chorou entrando em Jerusalém. E o Senhor, se estivesse aqui em corpo, como ser humano, se ainda estivesse, o Senhor estaria vendo, como eu estou vendo, como nós podemos ver, uma multidão de pessoas que também estão negando o Senhor. É o que mais tem, meu Deus. Tem mais gente fora da igreja do que na igreja. É o que mais tem, meu Deus, é gente desviada, gente desigrejada, pessoas de que estão mais voltadas para ouvir o gnosticismo dos dias de hoje do que o próprio Evangelho. Está mais fácil ouvir o que estão falando na internet e deturpando o Evangelho, interpretando mal. E é aí quantas pessoas que estão se perdendo, meu Pai. Se o Senhor estivesse aqui, humanamente falando, o Senhor estaria chorando. Porque o povo não quer saber de igreja, não quer saber do Senhor. E quem estava na igreja
cada vez mais se afastando, cada vez mais se desviando, se esfriando. Meu Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, Pai, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia desses amigos que acompanham comigo todos os dias nesse canal. Tenha misericórdia, meu Deus, dessas pessoas que estão inscritas nesse canal. Visita elas com a sua família, alcance com o seu evangelho, a sua graça, para que essa pessoa venha, meu Deus, poder ter o encontro com a vida e a vida eterna. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero abençoar esse dia, determinar que esse dia seja de paz e de alegria na vida dessas pessoas que oram comigo. Eu entrego nas tuas mãos cada um e determino a bênção do Senhor sobre todos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos digam amém. Graças a Deus. Amigos, você está abençoado em nome de Jesus. Quem não é inscrito, se inscreva, dá um joinha e escreva aí: Jesus chorou entrando em Jerusalém. Ele não vai chorar por mim. Até o próximo.